Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. Somente os adventistas serão salvos. Só há salvação no adventismo, como o monopólio da salvação? Algo restrito somente a eles? Se a salvação está restrita a eles, como as pessoas eram salvas antes do adventismo? Nenhum adventista vai dizer para você que somente eles são salvos. Mas se você analisar os ensinos de Ellen White, que é a profetisa do Adventismo, onde seus ensinos estão em pé de igualdade com a Bíblia, segundo eles, ela diz que seus ensinos são de vital importância para a salvação. Então, se você analisar seus livros, você verá que é impossível uma pessoa que não seja adventista ser salva devido às peculiaridades que só o adventismo tem e como meio de salvação. Dificilmente um adventista vai dizer para você que somente eles são salvos. Eles escondem isto. Somente lá, quando você se infiltrar lá, que você vai compreender a jogada deles. Tanto o adventismo como as testemunhas de Jeová têm suas peculiaridades. E com isso se intitulam a Igreja Verdadeira, a remanescente, detentores do monopólio da salvação. Quando um adventista diz que as pessoas de outras igrejas serão salvas, é da boca para fora. Eles buscam uma aproximação de outras igrejas para ganhá-los para a igreja deles. O foco deles, um dos focos, é crente de outras igrejas, como as testemunhas de Jeová, como o adventismo. Toda seita tem suas peculiaridades, tem ensinos que só tem na igreja deles. Por isso se intitulam a verdadeira, porque para ser salvo tem que obedecer os ensinos deles. Por isso o adventismo tem o livro Estudando Juntos, para ganhar crentes de outras igrejas. Podem te chamar de irmão, mas é da boca para fora, só para te conquistar. Da mesma forma a testemunha de Jeová. Eles são mansos, mas é da boca para fora, isso é estratégia de conquista. Neste livro do Adventismo, eles colocam todo o segmento evangélico no mesmo nível e até ao nível do Espiritismo e Budismo. Se enquadram todos iguais. Este livro é um trabalho de proselitismo, de convencer pessoas de outra religião para os ensinos de Ellen White, as profecias de Ellen White, mas eles escondem as profecias dela que nunca se cumpriram. Eu vou mostrar aqui alguns de seus ensinos onde se torna impossível uma pessoa que não seja adventista ser salva. Para esconder a verdade, seus teólogos dizem que cada um será julgado de acordo com a luz que recebeu de Deus. Até certo ponto eu acredito nisto, fora do campo teológico do adventismo, pois a Bíblia diz que a quem muito for dado, muito será cobrado. Quanto maior for o conhecimento de Deus, mais Deus cobrará da pessoa. A revelação de Deus ao homem é progressiva. Então até aí estaria correto, tirando o campo teológico adventismo. Mas na visão deles, você só receberá esta luz através dos ensinos de Ellen White, dos livros dela. Ela é considerada a luz menor que conduz à luz maior. Então, sem Ellen White, você não vai conhecer a Bíblia. A Bíblia, para eles, é apenas um manual de consulta. Eles consideram o livro de Ellen White. A Bíblia tem que estar em conformidade com os ensinos de Ellen White. Então, se você crer em seus ensinos, será salvo. Mas depois que você receber a luz de Ellen White, se você deixar esta luz, perderá a salvação. Salvação pela religião.
Uma luz que teve um monte de profecias que nunca se cumpriram, para mim não serve, não me serve. Uma luz que datou a volta de Cristo e nada aconteceu, não me serve. Uma luz que ouviu a voz de Deus datando a sua volta, a volta de Cristo, e não aconteceu nada, para mim não serve. E mais um monte de interpretação errada, que não vou dizer aqui porque o foco do vídeo não é este, senão vai tomar todo o tempo. Para eles, a salvação vem dos ensinos de Ellen White. Se você não guardar o sábado, você vai se perder. O livro Testemunhos Seletos, página 23, está escrito: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. O sábado para eles é meio de salvação. Só o sacrifício de Cristo na cruz para eles não foi suficiente. A Bíblia para eles não é suficiente. Os profetas da Bíblia não é suficiente. Precisa de Ellen White e seus livros. Ellen White ensinou que o sábado é o selo de Deus e a marca da besta é o domingo. De onde ela tirou isso? Da Bíblia, que não foi. Então, sendo assim, pense bem, os que não são adventistas têm a marca da besta, por não guardar o sábado salvífico ensinado por Ellen White. Se você é católico, que guarda o domingo, se você é evangélico, que não guarda o sábado, você tem a marca da besta, segundo Ellen White, e você não será salvo. Está compreendendo? Apesar de ser resumido, vai dar para compreender. Veja bem o que ela disse. Que é, pois, a mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da Igreja Romana, de Roma? A marca da besta. O selo da lei de Deus se encontra no quarto mandamento. Os discípulos de Jesus são chamados a restabelecê-lo, exaltando o sábado. Livro O Grande Conflito, página 267 e 269. Edição condensada 1992. Tá aí. Um ensino dela, mais um ensino dela que não existe na Bíblia. Mais um. Não é o único, são muitos que não existem na Bíblia. Então, se você não obedecer isso, você vai torrar no inferno. Você vai ser aniquilado no inferno, conforme eles ensinam. Quem não for adventista jamais vai acreditar nas bobagens que essa mulher disse. Essas coisas não existem na Bíblia. A Bíblia ensina diferente. Apocalipse 13, verso 16 ao 18, ela diz que a marca da besta é literal, na mão ou na testa. Quem não tiver essa marca não vai poder comprar ou vender. É literal. E o selo de Deus na Bíblia é o Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14. E não o sábado. Então, para eles, quem não guarda o sábado tem a marca da besta e não será salvo. E isso eles não vão dizer para você, só depois que eles te conquistarem aos pouquinhos, até chegar lá. Semelhante às testemunhas de Jeová, te pegam devagarinho. Outro ponto onde é impossível uma pessoa que não seja adventista ser salva é que os ensinos de Ellen White é de vital importância para a salvação. Se você não ler os livros dela, porque a Bíblia para eles não é suficiente, se você não ler os livros de Ellen White e acreditar, você não será salvo. E ela tinha um anjo que acompanhava ela. Aí já começa a dar sinais. Quem será o anjo? Disse meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer no alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira que forem elas recebidas. Veja, o destino das almas depende dos ensinos de Ellen White. Então, sendo assim, a Bíblia não é suficiente. A Bíblia é apenas um complemento. Primeiros Escritos, página 258. Pense bem. A salvação não depende só da Bíblia, mas dos ensinos de Ellen White e das suas profecias que nunca se cumpriram, e de seus ensinos, dizem os adventistas. Cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo, veja bem, e seus escritos, o produto dessa inspiração,
tem aplicação para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados na Bíblia. Revista Adventista, fevereiro de 1984, página 37. Vejam só, está em pé de igualdade com a Bíblia, embora não estejam escritos na Bíblia. Os ensinos dela estão em pé de igualdade com a Bíblia. Se só a Bíblia para eles não é suficiente, então a Bíblia não passa de um manual de consulta. Sendo assim, quem não for adventista não será salvo por não crer em suas profecias que nunca se cumpriram, como esta. Ellen White ouviu da boca de Deus o dia e a hora da vinda de Jesus. Veja bem, existem pelo menos 3 lugares onde Ellen White diz ter ouvido a data da volta de Jesus. O primeiro deles na visão de 1844. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Primeiros Escritos, página 39. Será se para ser salvo precisamos acreditar em profecias da volta de Cristo? Mas não se cumpriu, não se cumpriu. Mateus 24, 36 diz que o dia e a hora ninguém sabe. Só Ellen White sabia, mas não se cumpriu. O maior inimigo do falso profeta é o tempo, porque o tempo passa e a profecia deles não se cumpre. Devemos crer na suficiência das Escrituras. 1 Coríntios 4, verso 6. Paulo disse, não ir além do que está escrito. Somente o que está escrito na Bíblia e não nos livros de Ellen White. Ellen White tinha um anjo assistente para passar as profecias para ela. Veja bem, isso indica que tinha um espírito junto a ela que dava as revelações para ela. Agora, Paulo diz, não crer em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Provando os espíritos, não está em conformidade com a Bíblia. Então, logo, esse anjo, eu não vou nem dizer a origem aqui, mas você já sabe. Você já sabe. Gálatas 1, verso 6, Paulo disse, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, maldito, rejeitado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. E o evangelho de Ellen White não é o que Paulo ensinou. Então logo esse anjo aí é de outra origem. Paulo disse em 2 Coríntios 11:14 que Satanás se transfigura em anjo de luz. Então a resposta já foi dada. Cuidado, muito cuidado com isso. Paulo disse, 1 João 4:1, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. O que determina se os ensinos de Ellen White é de Deus ou não, é se está em conformidade com a Bíblia. E como não está em conformidade com a Bíblia, não passa no teste do verdadeiro profeta de Deuteronômio 18:22. Está escrito, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, e nem suceder, é esta palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhais temor dele. Ellen White datou a volta de Cristo e nada aconteceu. Então ela não passa no teste do verdadeiro profeta. E veja que diz, se a palavra do profeta não se cumprir, não tenhais temor dele, porque não foi o Senhor que falou. Então a voz que ela ouviu não foi a voz de Deus. Ela ouviu a voz de Deus datando a volta de Cristo. Essa voz que ela ouviu não foi a voz de Deus. Eu não vou nem dizer a origem porque não precisa. Não acredite nesses ensinadores sabatistas do YouTube e da internet, pois eles recebem dinheiro desta religião para defenderem os ensinos errados de Ellen White. Eles nunca vão voltar atrás, pois eles vivem disto financeiramente. É semelhante um advogado
que vai defender um criminoso. O advogado sabe que ele é um criminoso, a pessoa cometeu um crime, mas ela tem que defendê-la, porque ela está ganhando dinheiro para isso. Semelhante a eles nunca, os ensinadores da internet, eles nunca vão voltar atrás, porque eles são funcionários. E nunca vão voltar atrás porque recebem dinheiro. Muito dinheiro, são palestrantes, viajam de avião. Esse é o meio de vida deles. Então eles não podem voltar atrás, eles são obrigados a defender, semelhante aos fariseus que negavam os milagres de Jesus, mesmo vendo ele curar doente. Os fariseus viam Jesus curar doentes, ressuscitar mortos, fazer milagres reais e visíveis, e atribuíram isto ao diabo, como muitos fazem hoje. Os fariseus manipulavam a lei para seu próprio interesse, por interesse próprio. Os fariseus viram Jesus ressuscitar Lázaro, curar doentes, paralíticos, mudos, cegos, mas eles nunca aceitaram que o milagre era de Cristo e que ele era o Cristo. Pelo contrário, eles atribuíram ao diabo. Semelhante hoje. Os defensores de seita não voltam atrás. A pessoa que se infiltra numa seita, a minoria volta atrás. A maioria não volta mais atrás. Então, obrigado a todos. A intenção não é ofender. Da mesma forma que eles não reconhecem nós, evangélicos, nós também não somos obrigados a reconhecê-los, porque nós se baseamos pela Bíblia e eles se baseiam por Ellen White. Então, nós temos o dever de refutarmos seus ensinos, seus argumentos. Então, obrigado a todos. Clique em gostei se gostou. Alguns não vão gostar, né, mas é problema seu. Então, obrigado. Se você não receber notificações, eu posto pelo menos 3 vídeos por semana. Então, se você não receber notificações do YouTube, entre no canal e assista. Então, obrigado a todos e até o próximo.